pessoal de casa, tá começando mais um Unichef. Hoje eu tô aqui com o Flávio, nutricionista, formado em nutrição e gastronomia aqui na Unifev, com a Márcia, aluna do terceiro período de gastronomia, junto comigo aqui. E hoje a gente vai trazer para vocês várias receitas. Na verdade é um cardápio completo hoje, uma entrada, um prato e uma sobremesa. O Flávio vai explicar pra gente um pouquinho como é esses pratos e quais são eles. Como o Julian disse, nós vamos fazer um cardápio completo hoje, com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Nós vamos começar com uma entrada, tá bom? Que vai ser uma salada simples, com um molho um pouco diferente, justamente juntando isso, a questão da gastronomia, de comer algo diferente, algo mais saboroso, e a questão da nutrição, que serão todas receitas bem saudáveis, que pode comer sem culpa, tranquilo. Certo. E como que funciona? Tem algum tipo de folha? Pode ser qualquer tipo de folha? Como que é? Tem alguma restrição? Ok. Para salada, tá bom? Eu vou no básico mesmo, que é sempre um alface com tomate. Lógico, se a pessoa preferir alguma outra folha, uma rúcula, um agrião, uma selga, fica à vontade. O importante é ter a folha, ter a salada. Tem muita gente que gosta de colocar fruta na salada, por exemplo, carambola, morango, manga. Pode colocar tranquilo também, sem problema algum. Tá bom? Vamos começar a montar, então? Vamos sim. O prato aqui. Tá. A gente sempre começa uma salada pela base dela, que é a folha, tá bom? Por quê? Porque a folha ela serve mesmo como um ninho no prato, toda ela ajuda a segurar o molho, que vai um molho na salada também. Tá bom? Então vou usar mesmo um alface simples, tranquilo. Que é interessante a gente fazer aqui? Sempre que vai usar uma folha, principalmente uma folha grande, como a alface, a gente sempre porcionar ela, sempre colocar em pedaços menores. Tá? Só que o que é muito importante? Folha, a gente nunca usa nenhum instrumento de metal, faca, nada para cortar. Por quê? Porque essa fricção do metal na folha faz com que ele já perda muitos nutrientes já, tá bom? Então, folha sempre rasgando com a mão. Certo. Aí você rasga no tamanho, no formato que você desejar, tá bom? Eu não costumo colocar esse talo da folha, porque eu acho que deixa difícil de mastigar, difícil de comer. Mas quem gosta, quem optar por deixar também, não tem nenhuma restrição, não, né? pode ficar à vontade, tá bom? Lembrando que aqui a folha, tá bom? A gente já deixou ela cerca de 1 hora e pouco na água filtrada com uma colher de vinagre, tá bom? Que é importante essa higienização antes da utilização, tá bom? Depois só lavar novamente, tá bom? Para tirar o gosto do vinagre, tá ok? Que não tem problema algum, tá bom? O que eu gosto de fazer também com a questão do alface? Quando você compra a unidade, né, o pé de alface, sempre no meio vem aquelas folhas menores, sim, né? Eu acho elas muito bonitas, sim, tá bom? Então eu gosto de colocar elas também na nossa salada, as folhinhas bem pequenas. Também montar, né, dar um charme no prato. Tá? Chega de alface, tá bom? O tomate que eu vou usar, eu optei pelo tomate cereja. Mas caso você não encontre, ou você não goste, quiser usar o tomate tradicional, o tomate normal, também não tem problema algum, tá ok? Você não precisa colocar ele grande, se quiser colocar ele inteiro, não tem problema, mas eu costumo cortá-lo, tá bom? Vou colocar ele pela metade. Que às vezes tem uns menorzinhos, né? Então sim, eu não tenho a necessidade de cortar, eu posso colocar inteiro. Pode colocar inteiro, ou a questão estética também, né? Depende do que você tá pretendendo, tá bom? Aqui 3 são o suficiente. Tá? Agora, para a gente terminar, vamos fazer um molho para essa salada, tá bom? O molho para essa salada, eu vou usar. Aqui a gente tem o suco de uma laranja, ou 2, dependendo do tanto de suco que ela tiver, tá ok? Aqui eu tenho o suco de meio limão e o azeite. Né? E o que eu costumo colocar também? Um pouquinho de
de salsinha, tá bom? Também rasgada na mão, tá ok? Não precisa ser ela minimamente picada, processada, tá bom? Então, num recipiente, né, que eu já tenho o suco da laranja, tá ok? Vou colocar o suco do limão, não vou colocar tudo, porque eu já não gosto do molho um pouco mais ácido, eu gosto dele um pouco mais tranquilo, mas aí quem gostar dele um pouco mais ácido também fique então à vontade. A pessoa controla a acidez pelo suco do limão, né? Isso, tá bom? Vou colocar um pouquinho da salsa, tá bom? A gente pode picar um pouquinho mais. E agora nós vamos fazer aquele processo de emulsão. Que se trata a emulsão? Você colocar o óleo, né, a gordura, que é o azeite, tá bom? À vontade também, num ácido, tá bom? Aí com um fouet ou com uma colher mesmo, tá bom? Você vai misturando e acrescentando devagar a gordura. Até ficar bem homogêneo, tá? Flávio, esse molho também tem a questão que você estava comentando com a gente, do sal, né? É um molho que não vai sal. Sim, não vai nenhum tipo de sal, nenhum tipo desses condimentos prontos, e né? Também tempera super bem, fica super saboroso, que a gente nem vai sentir a necessidade do sal. Sim, a ideia desse molho é justamente essa, tá? Mostrar que para você temperar uma salada, você não necessariamente precisa do sal. Tá bom? Você pode ter um tempero sem a utilização do sal. A combinação de outros sabores elimina a necessidade do sal, Sim. né? A gente usa muito isso em consultório, tá bom? Principalmente você utilizar alguns tipos de erva, alguma coisa. A gente tem tido uma aceitabilidade muito grande por parte dos pacientes, tá? De eliminação do sal mesmo, deixar o sal só, por exemplo, para temperar um arroz, um feijão, uma carne, por exemplo, e onde a gente consegue ir eliminando o sal, a gente conseguir dessa forma, tá bom? Tá pronta a nossa salada, tá bom? Bem simples, bem tranquila. Bem bonita, né? A questão do molho mesmo, tá bom? Mostrando que realmente você não precisa ter o sal para temperar uma salada ou algo do tipo, tá bom? É indicado para pessoas que são hipertensas, né, que não podem consumir. Na verdade, é indicado para qualquer pessoa. Sim, entendeu? Mas, lógico, a questão da retirada do sal, tanto para pessoas que já são hipertensas, quanto para que as pessoas não se tornem também no futuro. Hoje a gente trabalha muito a questão da prevenção, tá? Para que você não desenvolva a doença, a patologia, né? Seja hipertensão, seja diabetes, que são patologias geralmente muito relacionadas à questão da alimentação mesmo, né? De uma alimentação incorreta e desregrada. Então, como eu te disse, ele é voltado para qualquer público, qualquer pessoa, mas a gente tem mesmo foco a questão dos hipertensos, né? Certo. Bom, gente, esse é o prato que o Flávio preparou pra gente, uma salada, uma entrada. E agora eu espero que vocês tentem em casa, porque ela ficou muito bonita. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer outro prato, que é o prato principal. E o Flávio vai falar pra gente qual prato que é esse e como ele é feito. Explica pra gente um pouquinho, Flávio. Então, como prato principal, a gente vai fazer um escondidinho, tá bom? Mas vai ser um escondidinho diferente, tá? Já que a gente está indo mesmo na linha da alimentação saudável, tudo, nós vamos fazer um escondidinho de mandioquinha com uma carne cozida. Ah, legal. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá.
Bom, então, pessoal, continuando, a gente vai montar o escondidinho, tá ok? Aqui já tá a carne cozida, a mandioquinha cozida também. Vamos começar pelo purê, então, tá bom? Com a mandioquinha já cozida, tá? E com o garfo mesmo, tá? A gente começa a dar uma amassada nela, assim, né? Que ela já tá bem cozida. Pra ficar mais fácil, né? Isso, amassar ela, né? Na hora da gente fazer o purê mesmo, fica bem mais fácil. É interessante na hora que for pôr para cozinhar, né? Para cozinhar ela em pedacinhos. Sim. Que ela Quando você cozinha mais rápido e homogêneo. Isso. Homogênico. O ideal é sempre em pedaço pequeno e todos os pedaços iguais. Sim. Para quê? Para que o cozimento ele seja rápido e todos os pedaços sejam cozidos de maneira igual. Tá bom? Agora a gente vai fazer o purê. Vamos só acender o fogo. Ok, obrigado. Então, para fazer um purê simples, tá bom? O que eu vou colocar? Aqui eu tenho uma colher e meia de manteiga aproximadamente. Lembre-se, gente, sempre manteiga, nunca margarina, tá bom? Porque a margarina, ela é uma gordura vegetal, é igual o óleo de soja, igual a fritura, então faz muito mal pra gente, tá bom? A gente sabe que a manteiga ela é muito mais saudável do que a margarina, tá ok? Então a gente derrete a manteiga. Aí eu costumo fazer com o purê ele mais cremoso, tá bom? Mas quem gostar dele mais firme, mais... O purê vai de acordo com o que a pessoa gosta, né? Se ela gostar mais firme, mais molinho, né? Ela pode... Aí vai só deixar cozinhar um pouquinho mais, tudo. Eu gosto dele mais firme um pouco. Mais cremoso. A gente vê que ele já tá virando um purê, né? Se a pessoa quiser também ele bem lisinho, pode peneirá-lo, né? Sim. Ele fica bem homogêneo. Aí quando ele já estiver assim cremoso, chegando no ponto de purê, eu deixo o fogo bem baixo e coloco um pouquinho de mussarela ralada no purê, tá? Para quê? Para que ele fique bem cremoso mesmo, tá bom? Aí você pode reservar um pouquinho da mussarela, tá? Para colocar por cima depois, porque ele vai um pouquinho no forno. Para gratinar. Né? Para gratinar, fica aquela cor bonita, tá bom? Então a gente percebe que o queijo ele já misturou no purê. O purê ele solta com facilidade e ele, na hora que você faz assim, você vê o puxado do queijo, sempre pegando pelas bordas assim, para não queimar, tá bom? Porque aí se queimar um pouquinho tudo vai deixar o seu purê amargo, que não é o que a gente quer. Só lembrando que a gente não colocou sal no cozimento das mandioquinhas, né? A gente também não colocou... Para corrigir no final por causa da mussarela, né? Sim, que ela já tem sal. sempre no final, tá ok? Agora vamos para a carne. Como que a gente fez a carne? Uma carne de panela, simples, tá bom? Eu costumo usar o músculo, tá bom? Mas tem gente, por exemplo, usa paleta, não tem problema. Quiser usar a carne moída também, não tem problema algum. Eu não usei a carne seca ou a carne de sol, porque no próprio processo dela vai muito sal, tá? Então, eu costumo usar mesmo uma carne de panela. Uma dica interessante. Geralmente, quando a gente faz carne de panela em casa, a gente faz aquela panelada, né? Sim. Pode perfeitamente guardar na geladeira de um dia para o outro. Sobrou essa carne, mas já comi carne ontem, o que eu vou fazer? Essa receita é uma boa... Você reaproveitar essa carne de panela. Como que eu fiz? Tá bom? Eu refoguei com um pouco de azeite, tá bom? Cebola, alho, normal. Na hora de cozinhar ela, eu coloquei um pouco de vinho tinto. Mas se quiser colocar só com água, com tomate, em casa, que geralmente a gente faz, também não tem problema algum na carne de panela normal. Se tiver legumes no meio, que geralmente a gente coloca cenoura, tudo, perfeito também, não tem problema, tá bom? Só que o que a gente vai fazer? A gente não vai colocar a carne em pedaço, no meio de escondidinho.
Então, o que que a gente faz? A gente vai desfiar ela primeiro, tá bom? Então, com um prato mesmo, com uma colher, né, e um garfo. Não, garfo. Sim, por favor. E a gente vai desfiar a carne em pedacinho agora, só que a gente não vai jogar esse molho fora, tá bom? Por quê? Porque depois a gente volta a carne no fogo com um pouquinho ainda para ela acabar de dar uma refogada. E para ir molhando a carne, refogando tudo, a gente usa esse molho mesmo. Isso. Então aqui a gente vai pegando os pedaços de carne, tá bem cozido, e desfiando. Eu pedi, no mercado você pode pedir para tirar toda a gordura, tá ok? Para deixar a carne bem magra, tá bom? O único processo que dá um pouquinho mais de trabalho é justamente esse de desfiar a carne. Agora nós vamos dar uma refogada na carne, tá ok? Um pouquinho de azeite na panela, esquentei, tá bom? A carne aqui já desfiada. Aquele som mágico da cozinha. Maravilhoso. Deixa eu dar uma misturada. Pode ser no fogo baixo, tá bom? Que a gente só vai mesmo dar uma refogada na carne. Aí o que a gente faz para ficar mais saborosa? Sabe aquele molho que a gente não jogou fora? A gente vem e dá uma regada com o molho do vinho. Que tá com todo o sabor da carne, né? Todo o sabor da carne, do vinho. Vai ficar mais saboroso. Refogado, corrigido o sal, a gente pode desligar e vamos montar nosso escondidinho. Vamos partir para a montagem, então? Então vamos. Bom, gente, agora o Flávio vai montar pra gente, ele e a Márcia, e vai mostrar certinho como que a gente pode fazer. Tem a opção de fazer no ramecan, mas também tem a opção de fazer na travessa maior se for pra mais gente. Mas se quiser fazer as porções individuais, pode montar no ramecan. Mostra pra gente, Flávio. Então vamos lá, como que a gente faz a montagem? Então aqui a Márcia que vai me ajudar, tá bom? Primeiro a gente coloca um pouco do purê na base do ramecan ou da travessa, seja onde você quiser fazer, tá bom? Aí, tá bom. Dá pra perceber que o queijo tá bem ali, né? Sim. Aí com a colher mesmo a gente dá uma arrumada, certo? Aí agora a gente coloca a carne. Pode colocar um pouquinho do molho também, tá? Não precisa enxugar a carne. A gente arruma ela aqui também. E finaliza com mais uma tantada do purê. Vocês percebem que o purê fica bem firme, né? Por causa do queijo. Pode pôr mais um pouquinho, por favor. Se a pessoa quiser, ela pode pôr na carne também o queijo, né? Se quiser que fique bem suculento. É interessante aqui não colocar até em cima, tá? Por quê? Porque esse queijo ele vai derreter, ele vai soltar líquido, é a hora que pode derramar para um lado e acabar queimando no seu forno, alguma coisa, e tanto deixar amargo quanto ficar difícil a higienização depois, tá bom? Aí eu pedi para guardar, lembra que eu falei que eu ia guardar um pouquinho do molho? Agora eu pego um pouco do molho da carne, jogo por cima, para ele não ressecar muito, tá bom? E a gente joga um pouquinho mais de queijo. Não precisa muito queijo também, que pelo que eu falei, ele vai derreter, ele vai soltar líquido, tá bom? Pra gente não ter nenhuma surpresa. Bom, feito isso, nós vamos só montar mais um rapidamente e vai para o forno só o tempo de dar uma gratinada no queijo, ok?
intervalo. Quando os escondidinhos estão gratinando lá no forno, a gente vai fazer uma sobremesa que é um sorvete de fruta. E o Flávio vai mostrar pra gente como faz. É bem fácil e bem simples. Pode mostrar pra gente, Flávio, como que é. Então, o sorvete ele é bem fácil, tá? Só que a gente tem que ter um preparo antes, tá bom? Você vai pegar uma banana, tá bom? De preferência ela madura, que ela vai estar bem docinha, tá bom? A gente vai tirar, descascar ela, tá bom? Vamos picar. De novo, quanto menor pedaço a gente picar, mais fácil para a sobremesa vai ficar, tá bom? Eu não tenho problema com esses fiapinhos da banana, mas quem não gostar, tudo pode tirar, que não tem problema algum, tá bom? Uma coisa que sempre perguntam, tem preferência da banana nanica, da maçã, da banana prata para fazer isso? A gente sempre fala para optar pela nanica ou pela maçã, tá bom? Que além delas serem mais fáceis de se encontrar, tá bom? Elas, geralmente o pessoal gosta mais, mas elas são mais saborosas, tá bom? Certo, e esse sorvete tem que ser só com essas frutas ou dá para fazer com outras também? Então, a base, ela sempre tem que ser a banana, certo, tá bom? Que outras frutas dá para fazer? É interessante, a única regra desse sorvete é o seguinte, agora que a gente picou, a gente vai colocar essa banana para congelar, tá bom? Então, como você vai ter a fruta congelada, é sempre interessante que você tenha a fruta congelada e alguma fruta que tenha bastante polpa. A gente vai usar o morango hoje, mas o que dá para fazer com manga, por exemplo, que é a manga, com pêssego, tá bom? A gente já fez também só a banana congelada, a gente congelou só metade da banana, bateu com ela depois metade normal e bateu com cacau em pó. Ficou um sorvete de chocolate, também ficou bem interessante. Sempre bater com cacau, nunca com achocolatado, tá bom? Com cacau em pó mesmo, tá bom? Agora a gente vai colocar essa banana aqui no prato e levar ela para congelar. Por isso que demora um pouquinho mais de tempo. Se você quiser deixar a banana congelando de um dia para o outro, seria o ideal, né? Seria o ideal, tá bom? Vamos levar ela para congelar então. Bom, pessoal, a banana congelada junto com o morango, tá bom? Nós batemos no liquidificador, tá? Fica bem essa consistência. Ela tá um pouco mole ainda, mas a gente vai colocar um pouco para gelar, tá bom? Eu vou servir nessas colheres, mas se vocês quiserem servir, por exemplo, num potinho de sorvete, tudo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, pessoal, então a gente está encerrando. A gente fez o cardápio completo, a salada, o escondidinho de mandioquinha com carne e o sorvete de banana com morango. Espero que vocês tentem isso em casa. Essas receitas são bem fáceis e bem saborosas. Espero que vocês provem e depois mandem pra gente nas redes sociais, na rádio, na TV Unifev, lá no Facebook. Comentem com a gente se vocês gostaram, se vocês têm alguma opinião sobre a receita. E eu espero muito que vocês gostem e voltem a assistir o próximo programa. Queria agradecer muito, Flávio, você por ter vindo aqui ajudar a gente nessa receita. Agradecer a Márcia também por ter ajudado a gente. E a gente vai ficando por aqui e espero vocês no próximo programa. Até mais!